A guerra cambial silenciosa, dólar versus yuan e o impacto na América Latina. Prepare-se para uma análise aprofundada da batalha econômica entre Estados Unidos e China, onde as moedas são as armas e a América Latina, o campo de batalha. Entenda como essa disputa afeta seus investimentos e o futuro da economia global. Quando Donald Trump iniciou sua guerra tarifária global, o objetivo era claro: o resultado é uma disputa comercial onde o dólar e o yuan se enfrentam, impactando diretamente a economia global. Trump, buscando fortalecer a competitividade dos produtos americanos, adotou medidas que visavam desvalorizar o dólar. Em resposta, a China, liderada por Xi Jinping, utilizou a desvalorização do yuan como uma ferramenta estratégica. Essa manobra, executada com precisão pelo Banco Popular da China, visava manter a competitividade das exportações chinesas sem gerar instabilidade interna. O Banco Popular da China agiu com a precisão de um relojoeiro suíço, ajustando o valor do yuan milimetricamente. Essa estratégia calculada permitiu que a China mantivesse suas exportações competitivas, neutralizando o impacto das tarifas impostas por Trump. A desvalorização controlada do yuan demonstra uma abordagem estratégica e focada na manutenção da estabilidade econômica. A lógica por trás dessa guerra cambial é simples: moedas fortes tornam os produtos mais caros, impactando negativamente as exportações. Tanto os Estados Unidos quanto a China começaram a manipular suas moedas como peças em um jogo de banco imobiliário, com bilhões de dólares em jogo. Essa disputa de alto risco tem consequências significativas para a economia global. A América Latina se encontra em uma posição delicada no meio dessa guerra cambial. A desvalorização do yuan pode inundar os mercados latino-americanos com produtos chineses baratos, ameaçando as indústrias locais. Por outro lado, pode facilitar a exportação de matérias-primas para a China, embora a preços cada vez menores. Nas últimas semanas, o peso mexicano tem demonstrado grande volatilidade, enquanto as exportações brasileiras enfrentam incertezas. O ouro, tradicionalmente um porto seguro em tempos de crise, tem se valorizado significativamente. A situação exige atenção e planejamento estratégico por parte dos governos e empresas da região. Apesar de o dólar ser a moeda global, os Estados Unidos podem ter mais a perder nessa disputa. A valorização do dólar pode prejudicar as exportações americanas, enquanto a China se beneficia da desvalorização do yuan. Essa ironia demonstra a complexidade da guerra cambial e a necessidade de uma análise cuidadosa dos seus impactos. Enquanto o Brasil pode se beneficiar temporariamente do aumento das vendas para a China, outros países, como o México, enfrentam o desafio de lidar com a avalanche de importações chinesas. A situação exige que os países latino-americanos adotem estratégias para proteger suas economias e diversificar seus mercados. Quando Trump elevou as tarifas sobre produtos chineses, a China respondeu com uma desvalorização gradual do yuan. Essa ação, embora silenciosa, teve um impacto significativo em Wall Street. Analistas indicam que uma queda de apenas 5% no yuan pode neutralizar até 20% do impacto das tarifas, demonstrando a eficácia da estratégia chinesa. Além disso, a China continua a exportar através de países terceiros, contornando as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Essa capacidade de adaptação demonstra a resiliência da economia chinesa e a complexidade de conter seu crescimento. A China aprendeu a caçar com disfarces, adaptando-se às novas condições do mercado global. A lembrança da fuga de capitais de 2015, quando 700 bilhões de dólares deixaram a China, ainda assombra Pequim. Por isso, cada movimento no yuan é cuidadosamente calculado para evitar uma nova crise. A estabilidade financeira é uma prioridade para o governo chinês, que busca evitar a especulação e a volatilidade excessiva. Para a América Latina, o yuan fraco representa um desafio. Os produtos chineses invadem o mercado a preços competitivos, ameaçando as indústrias locais. No entanto, a exportação de matérias-primas para a China se torna mais fácil, embora os preços pagos sejam cada vez menores. É crucial que os países da região avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades. Bancos estatais chineses estão de prontidão para intervir caso o yuan ultrapasse a marca de 7,50 por dólar.
A superação desse limite pode desencadear uma fuga de capitais e uma crise especulativa. Os tubarões de Wall Street estão atentos, prontos para aproveitar qualquer oportunidade de lucro. Os efeitos colaterais já são visíveis. O peso mexicano perdeu valor, o aço brasileiro enfrenta a concorrência chinesa e a Argentina e Colômbia correm o risco de uma desvalorização em cadeia. O caos não pede licença, ele simplesmente invade, exigindo medidas preventivas e estratégias de mitigação de riscos. Na Ásia, o impacto da desvalorização do yuan também é sentido. Japão e Coreia do Sul já consideram desvalorizar suas moedas para manter a competitividade. A região Indo-Pacífico se transforma em uma casa de câmbio descontrolada, com moedas flutuando e incertezas pairando sobre o futuro. Em meio a essa turbulência, até as notas do Banco Imobiliário parecem mais estáveis que certas moedas nacionais. A volatilidade cambial exige cautela e planejamento estratégico por parte dos investidores e empresas da região. A estabilidade financeira é um bem precioso em tempos de incerteza. Apesar dos desafios, a desvalorização do yuan também oferece oportunidades para a América Latina. Na Argentina, os sojicultores celebram o aumento das exportações para a China. No Brasil, as exportações de soja atingiram níveis recordes. O setor agrícola se beneficia da demanda chinesa, impulsionando a economia. No entanto, nem todos estão sorrindo. No Chile, a produção local diminuiu, e as exportações de cobre no Peru e no Chile despencaram. O ouro, por outro lado, se valorizou, enquanto o real brasileiro afundou e a inflação no México disparou. A situação exige uma análise cuidadosa dos impactos setoriais e a adoção de medidas para mitigar os riscos. Os bancos centrais enfrentam um dilema complexo. Subir os juros para conter a inflação pode derrubar ainda mais as moedas, inflando os preços. A política monetária se torna um desafio, exigindo um equilíbrio delicado entre o controle da inflação e a estabilidade cambial. A situação exige expertise e coordenação internacional. Enquanto isso, Trump observa o circo pegar fogo, aparentemente satisfeito com o caos. A América Latina se encontra no meio da corda bamba, dependendo da China para comprar suas matérias-primas, mas sujeita aos preços ditados por uma guerra econômica que está apenas começando. A diversificação de mercados e o fortalecimento das economias internas são cruciais para a sobrevivência. O Yuan Devil, como é apelidado o yuan desvalorizado, representa uma ameaça para as indústrias manufatureiras da América Latina. No México, o setor automobilístico agoniza, perdendo espaço para a concorrência chinesa. No Peru, os têxteis estão à beira do colapso, e na Colômbia, o setor de plásticos enfrenta uma queda na produção. O Fundo Monetário Internacional, FMI, alerta para um possível colapso no comércio global caso a guerra comercial continue a escalar. Esse cenário representa um desastre para as frágeis economias latino-americanas, exigindo medidas urgentes para proteger as indústrias locais e diversificar as fontes de receita. O Acordo da Praça de 1985, que obrigou o Japão a valorizar o iene, serve como um alerta para a China. O Japão perdeu competitividade e enfrenta desafios econômicos até hoje. A China, ciente dessa história, se recusa a repetir o papel de um país submisso. A estratégia chinesa envolve a desvalorização do yuan, o controle de capitais e uma vasta reserva de divisas. Diferente do Japão nos anos 80, Pequim não está de mãos atadas e busca proteger seus interesses. A China aprendeu com os erros do passado e está determinada a não ser subjugada por pressões externas. Trump sonha com acordos modernos sobre moedas, mas esse sonho pode se transformar em um pesadelo para Pequim se a China ceder às pressões americanas. A China busca manter sua autonomia e resistir a qualquer tentativa de controle externo sobre sua política monetária. A disputa entre os dois países é complexa e envolve questões de soberania e poder econômico. Uma viagem ao passado revela os perigos das desvalorizações competitivas. Nos anos 30, a queda no comércio global causou um impacto devastador. Quase um século depois, um déjà vu ameaça, com tarifas, retaliações e uma possível redução no comércio mundial. A história nos ensina que a cooperação e o diálogo são essenciais para evitar uma crise global.
Nos últimos capítulos dessa novela geopolítica, a China aumentou as tarifas sobre produtos americanos, e Trump respondeu com a promessa de tarifas ainda maiores. Essa escalada representa um risco para a economia global, com consequências imprevisíveis. A situação exige moderação e um retorno ao diálogo para evitar um desastre. Os estados-chave dos Estados Unidos já sentem o impacto das tarifas, e na América Latina, a dança das tarifas se intensifica. O México taxa o aço chinês, e o Brasil negocia com a China para vender mais carne. A diplomacia e a negociação são cruciais para encontrar soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Em 2019, Estados Unidos e China deram uma trégua, mas a tensão permanece alta. O Banco Popular da China injetou bilhões de yuans no sistema financeiro para evitar um colapso. O temor de um yuan acima de 7,50 por dólar persiste, e a possibilidade de uma fuga de capitais é real. Se a situação se agravar, os Estados Unidos podem bloquear a China do sistema SWIFT, como fizeram com Irã e Rússia. A China, por sua vez, considera aceitar pagamentos em yuan via CIPS, seu sistema paralelo. Essas são armas nucleares financeiras, perigosas e com consequências imprevisíveis. A Europa convocou uma reunião de emergência para se proteger da tsunami chinesa e considera impor tarifas sobre produtos do dragão. O Japão e a Coreia do Sul fizeram intervenções cambiais para salvar suas moedas. O temor de uma guerra cambial se espalha pelo mundo. No palco asiático, o yuan despenca, e o mundo segura o fôlego. Se a moeda chinesa continuar em queda livre, a China pode estocar petróleo e outros recursos, elevando os preços globais. A inflação importada, o custo de vida em alta e as economias em colapso são consequências de uma rixa monetária entre dois gigantes. Essa não é apenas uma disputa econômica, mas um embate entre visões opostas de mundo. Se a China parar de aceitar dólares, o sistema financeiro global tremerá. Enquanto Trump aperta as tarifas, a China age com sutileza, desvalorizando sua moeda. A situação exige uma reflexão sobre o futuro do sistema financeiro global e a necessidade de diversificação e cooperação. Até Taiwan começa a duvidar da lealdade de Washington, demonstrando o impacto geopolítico da guerra cambial. Os analistas estão de olho. Se o yuan ultrapassar 7,25 por dólar e o sistema CIPS começar a bombar, os Estados Unidos podem declarar guerra diplomática. O tabuleiro é global, e as consequências são sentidas em todo o mundo. Para as economias emergentes, o pesadelo é duplo. Os preços oscilam, a demanda some e o capital foge. O resultado são crises financeiras em cadeia, com impactos devastadores. A China, com sua arma monetária, tenta escapar do cerco, enquanto Trump busca dobrar o dragão. A América Latina, no meio do tiroteio, tenta sobreviver. O Brasil sorri com as exportações de carne, enquanto o Peru e o México mal conseguem respirar. É uma dança de oportunidades e armadilhas, exigindo cautela e planejamento estratégico. A guerra silenciosa entre dólar e yuan sacode a região, afetando o café colombiano, o petróleo venezuelano e o camarão equatoriano. A América Latina navega em um mar de incertezas. É hora de diversificar parceiros e fortalecer mercados internos, pois o pior pode estar por vir. A resiliência e a capacidade de adaptação são cruciais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. Será que Trump e Xi Jinping terão a decência de baixar a temperatura dessa guerra comercial? Ou vão continuar brincando de roleta russa econômica com o resto do mundo no meio? A resposta a essa pergunta determinará o futuro da economia global e o destino da América Latina. Agora que você está munido de conhecimento analítico e objetivo sobre a guerra cambial e seus impactos, o que você fará? Compartilhe este vídeo, dissemine essa análise para que mais pessoas compreendam a complexidade da situação. Deixe seu comentário, compartilhe suas opiniões e insights sobre o tema. Inscreva-se no canal, receba análises aprofundadas e informações relevantes para tomar decisões financeiras mais assertivas. Acesse nossos cursos, aprofunde seus conhecimentos em economia e finanças para proteger seus investimentos e prosperar em tempos de incerteza.
Não seja apenas um espectador. Seja um agente de mudança.